Olá, pessoal, boa noite. Segunda-feira, feriadão, né? E estamos aqui juntos para uma live super especial com um convidado hoje. Hoje a nossa live ela é meio que abrindo a campanha do Setembro Amarelo. Durante a semana, na quarta-feira, eu já falei bastante sobre esse assunto. Nossa, bastante, deu mais de uma hora de live, né? Mas hoje a gente vai dar continuidade com um profissional sensacional, ele é psiquiatra, já já eu vou apresentar ele para vocês, doutor Eduardo Guariglia. Mas antes, eu preciso deixar alguns recadinhos que algumas pessoas aqui já sabem, já estão até um pouco cansadas desses recadinhos, mas a gente precisa dar, porque as redes sociais elas funcionam dessa forma e não tem jeito, a gente precisa fazer esse canal crescer e todas as outras redes também crescer. Então, eu preciso te lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, você precisa se inscrever. Em algum lugar aqui vai aparecer algum botão escrito para você se inscrever. Clica nele, é de graça, não dói, não custa nada. E se você ainda puder acionar o sininho para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal e ainda compartilhar para conseguir trazer mais pessoas para cá, eu te agradeço imensamente. Porque o objetivo desse canal é a gente poder trazer informação relacionada à saúde, estilo de vida, nutrição, que seja uma informação responsável, né, com que não seja no achismo, que seja com responsabilidade, para poder trazer para vocês o que é real, né, para melhorar a qualidade de vida de vocês. E todo o conteúdo que é aqui, ele é gratuito. Quem já está comigo, a gente vai fazer um ano de canal, de live semanal, né? Daqui a pouquinho, acho que outubro, começou com outubro rosa, e sabe que esse conteúdo que está aqui, ele é gratuito, ele sempre vai ser gratuito, e a gente pretende chegar aos 100 anos juntos aqui, fazendo live semanal, e falando sobre esses assuntos relacionados à saúde, porque a gente ainda tem muita coisa aí para falar, tá? Lembrando que YouTube, gente, é diferente do Instagram, então eu não sei quem está aqui comigo. Então, por favor, quem está aqui, coloca o boa noite para eu saber quem está, porque é muito legal saber quem está acompanhando, quem está aqui com a gente, tá? Quem está nessa noite de feriado, largou mão de estar aglomerado para estar aqui dentro da sua casinha com a gente, assistindo esse conteúdo sensacional. Então, deixa eu aproveitar e já cumprimentar as pessoas que já deram boa noite aqui, para a Norma, para a Andréia, para a Miriam, sejam bem-vindas de coração, gratidão pela presença de vocês, e eu espero que vocês gostem bastante. Quem tiver alguma dúvida ou comentário, o chat está aberto, vocês podem colocar e sintam-se à vontade, tá bom? Eu vou trazer o nosso convidado aqui para dividir a tela comigo, deixa eu adicionar. Doutor Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E vamos lá, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho sobre você. Você também tem canal no YouTube, você está aí nessa labuta que nem eu. Sim, sim. Primeiro, quero agradecer aí esse convite, foi uma fantástica surpresa, né? Eu estou começando nessa, assim, a página no Instagram, no Facebook, e um site, na verdade, no Google Business, bem basicão, eu tenho já há alguns anos, eu posto, venho fazendo postagens já há alguns anos. Eu gosto de frases curtas que sintetizem o conhecimento, até para não cansar as pessoas. E aí, antes de eu lançar esses canais de comunicação, eu já tinha ideia de um canal no YouTube com vídeos, tanto que eu já tinha criado lá o canal no YouTube, mas não tinha nada. E aí, esse ano, eu decidi dar continuidade. Foi um pouco antes da questão do coronavírus, até coincidiu, mas os vídeos começaram a ser lançados na vigência, já que demora todo esse processo, né? E aí eu comecei com uma série específica sobre o coronavírus que está em andamento, e aí eu vou retomar as minhas postagens anteriores, que são muito curtas, muito sintéticas, né? Se acompanha, fazendo vídeos para explicar o que eu quero dizer com isso, ampliando. Eu acho bastante legal esse formato. Eu vi você ali falando do incentivo, né, que é necessário. Eu achei ótimo, porque eu ainda, como eu estou no começo, ainda não estou muito nessa pegada, né? Mas é super importante, porque a ideia é atingir o maior número de pessoas com uma mensagem de qualidade, de conteúdo que fale com as pessoas. Mas daqui Então, a pouquinho você já está todo blogueiro, tu vai ver. Já vai estar assim, gente, se inscreve, curte, compartilha.
Que nem agora, tô fazendo várias lives também. Eu comecei sendo convidado. Acabei de fazer uma agora, 6 horas da tarde, que está pelo meu Instagram, @Dr. Eduardo Guariglia. Com um mágico, um ilusionista, ele fez algumas mágicas, está disponível aqui no Instagram, foi muito legal. Fiz essa série sobre psiquismo humano, que começou com 3 lives sobre alimentação, então não é à toa. Eu estava na sexta-feira mediando uma mesa redonda na jornada de nutrição da Univap, que foi um convite também de surpresa a semana passada, quer dizer, a nutrição, a alimentação está falando muito comigo, eu achei muito legal. Ela entrou na sua vida, aceita ela, porque ela vai mudar você completamente. Não tenho dúvida, porque hoje eu tenho estudado muito a questão alimentar, né? Eu me volto muito para as correntes tradicionais, para as medicinas tradicionais. Essa série de lives vai contar com essas abordagens, já contou. Principalmente a medicina tradicional chinesa, o Ayurveda, né, que você está estudando também. E assim, a base de tudo é a alimentação, é o tratamento. A gente põe isso para dentro todo dia. E isso pode tanto nos adoecer como nos fortalecer, como nutrir a nossa saúde. E se a gente parar para pensar nos remédios tradicionais, as plantas medicinais, que eram os recursos disponíveis, o quanto eles se assemelham aos temperos, ou seja, isso pode ser naturalmente introduzido na alimentação, tanto para tratamentos quanto para manutenção da saúde. E para mim isso está muito claro. Hoje eu tenho indicado grande parte dos meus clientes, das pessoas que eu acompanho, para readequação nutricional. E eu sempre cito isso, né? Em várias lives eu citei. Ano passado, uma amiga me convidou, né? A gente nos conversava faz tempo e tinha um almoço da indústria farmacêutica, né? Lá em São Paulo. Ela me convidou, um restaurante famoso, né, de nome. Qual não foi minha surpresa quando a indústria farmacêutica, no almoço promovido para psiquiatras, especificamente para psiquiatras, veio falar da questão alimentar e da interferência disso na saúde mental, especificamente na depressão, que é o tema nosso hoje. Então, assim, eu fico emocionada quando eu vejo essas coisas. Eu achei lindo, porque eu estava justamente nesse movimento de mudança, foi em maio do ano passado, de retomar algumas coisas de um olhar, né, comecei a praticar yoga, estudar mais a fundo a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, eu já tinha formação em acupuntura, não tenho. E para falar um pouco de mim, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, a vertente que eu uso é o psicodrama, e tenho esse outro olhar mais ampliado que eu fui agregando durante muito tempo, em vários conhecimentos, vários saberes diferentes, que hoje são chamados as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, eu já estou nessa estrada desde antes de me formar médico. E para falar do Setembro Amarelo, ele é uma iniciativa, né, tem o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é agora, dia 10 de setembro. E a partir de 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, instituíram aqui o Setembro Amarelo para falar desse tema que é super importante. E era uma coisa que eu não ia fazer como... Eu estou muito no começo, né, disso, e aí veio de presente esse convite. Então, muito obrigado. Que bom, fico agradecida. Eu fico emocionada quando eu escuto médicos falando sobre a importância da nutrição, porque eu me formei em 2004 e eu sou de uma geração que a minha faculdade era dentro da faculdade de medicina e se propagava que existia essa rixa entre médicos e nutricionistas e que você, como nutricionista, vai sempre ser desvalorizado pelos médicos. E eu lembro uma vez, num congresso de medicina, que um médico falou assim: olha, vocês estão aqui, a gente está aqui, está todo mundo reunido, falando sobre um monte de remédio, um monte de tratamento, mas a verdade é que enquanto a gente não parar para olhar para a alimentação, a gente não vai conseguir fazer muita coisa pelos pacientes. E aquilo ficou tão marcado dentro de mim, e eu comecei a ver dali em diante uma transformação de consciência tão grande dentro da nutrição, que eu fico de verdade emocionada, porque, né, eu sou de uma geração que a gente não acreditava muito
nisso. A gente mesmo não acreditava muito na nutrição, às vezes, né? A gente fazia a faculdade e a gente mesmo não acreditava muito. E hoje eu vejo, assim, uma diferença enorme do quanto que a nutrição ela tem feito diferença na vida das pessoas. Eu fiz a live na quarta-feira falando sobre depressão, como que a nutrição ela pode ajudar nesse quesito. E aí eu quero aproveitar para entrar nesse assunto, a gente começar a falar sobre a depressão, o que é isso? É um assunto às vezes pesado, que às vezes a gente foge um pouco de falar, porque a gente não quer mexer em algumas feridas, a gente quer deixar algumas coisinhas ali bem debaixo do tapete, mas que precisam ser falados, né? Principalmente dentro da família, porque às vezes o não falar dentro da família você pode estar sentenciando um membro dali, né? Então é muito importante essa comunicação. E aí vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é a depressão, quais são as causas, como que isso acontece, como que a gente percebe também, porque às vezes é tão difícil a gente perceber, né, que alguém está deprimido ou até que nós mesmos estamos deprimidos. Perfeito, Fala perfeito. contigo. Bom, tem muitas coisas para falar aí do que eu adoro, né? Falar sobre o tema, falar, né? Passar conhecimento, trocar. E esse modelo de bate-papo eu acho riquíssimo. A gente estava conversando, não gosto do modelo fechado, tipo aula, né? Palestra. Eu acho que a troca é muito mais rica e compartilhar isso, acho que esse momento traz isso, né? Do coronavírus, da pandemia, do isolamento, é um ganho, possibilidade. Eu vou passar por algumas coisas, né? Eu acho que a gente paga um preço, e quando você falou da nutrição, eu pensei nisso, eu falei, né, nessa mesa redonda da jornada de nutrição da Univap, na sexta-feira. A gente paga um preço muito grande pelo nosso modelo, como se estrutura a atenção à saúde. Primeiro que ele é centrado no médico, e o médico ele é treinado para olhar a doença. Tanto que eu brinco e falo, se você quer cuidar da sua saúde, não procure um médico. Procure outro profissional de saúde. Porque o médico, toda a formação dele é treinado para ver a doença. Agora vem um movimento forte, eu brinco que era inevitável olhar para promoção da saúde, para prevenção. E assim, se você cuida da doença, você vai ter doença. Se você cuida da saúde, você vai ter saúde. E é um pouco a abordagem que eu trago, porque o nosso corpo é muito dinâmico. A potencialidade de adoecer, por exemplo, falar de câncer, para fazer um paralelo, células cancerígenas estão surgindo a todo momento no nosso corpo. O que vai determinar se o câncer vai ser desenvolvido ou não é a nossa capacidade de reagir a isso, a nossa imunidade, ou seja, a nossa saúde. Então, como que você faz? Você só olha para a doença, você está cultivando aquilo. Se você cuida da saúde, a saúde dá conta daquele potencial adoecimento, reequilibra. E a nutrição entra nisso de sola, porque é como que a gente tem se alimentado, né? Quer dizer, a orientação nutricional é essencial, é uma coisa vital. A gente está colocando aquilo para dentro a todo tempo, várias vezes por dia. E para mim, eu tenho claro que esse é o ápice de qualquer tratamento. A pessoa se curar, se tratar, enquanto ela come. Ela não vai precisar tomar um remédio, ela está tomando o remédio enquanto ela come. Isso é dinâmico, lógico. Porque eu falei do câncer, o conteúdo depressivo, aí eu vou entrar, né, nisso, ele permeia o ser humano. A gente vive num mundo que puxa muito as pessoas para fora, ela tira as pessoas do contato com elas mesmas. Porque é duro, que dói, mas o conteúdo depressivo, a nossa sombra, aquilo que a gente vê, é extremamente importante. A posição depressiva é aquela, a gente vai para o mundo e tenta alguma coisa. A hora que a gente não consegue, a gente faz o que? A gente recua. É uma posição de expectativa, de reflexão. É uma posição reflexiva onde a gente para e olha e fala, por que não está dando certo? Então, é de uma potência extrema, né? Falando em medicina chinesa, seria a posição yin. E o yang é a manifestação. A gente vive num mundo que puxa a ação o tempo todo, puxa a gente para fora o tempo todo. E quando a gente recua de algo, é a posição
que vai fazer a gente pensar se poderia se fazer melhor, como poderia ser feito. A própria ansiedade é uma resposta ao conteúdo depressivo. Se ela não consegue entrar em contato com aquilo, ela fica ansiosa, está fugindo, é como se estivesse fugindo daquilo. E não tem como fugir da gente mesmo. Então, qual que é o caminho? É olhar para isso, é mergulhar nisso. Lógico que tem formas e formas. Se você não fizer isso, inevitavelmente isso vai te pegar em algum momento, no contrapé, no pior momento possível. É a hora que estoura. É a hora que não tem opção. E às vezes, quando estoura, já caminhou muito. E aí vem um questionamento com a vida, que pode culminar em pensamentos de suicídio, tentativas de suicídio ou a consumação do fato. Então, para mim, qual que é a melhor, a única possível prevenção do suicídio e a melhor forma? É falar sobre isso, trazer à tona, não deixar isso correr por baixo do tapete, né, no subterrâneo. E a hora que aparece, às vezes parece uma monta gigantesca. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é o essencial, é tornar cotidiano a discussão sobre isso. Acho que deu uma travadinha. Se Perceberem, a gente voltou. oscilou aí um pouco. Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Perceberem, espaço. Vou falar uma coisa que é até polêmica, mas eu tenho uma outra visão, né? Eu tendo a ver o lado bom das coisas, como eu falei. Se eu quero, vou fazer uma analogia, né? Tem uma historinha que conta, né? Tem dois lobos brigando, lobo mau e lobo bom. Qual que vence? Aquele que você alimenta. É a mesma coisa, entre saúde e doença, qual que vai ganhar? O que você alimentar. Se você olhar só para a doença, ela vai crescer, crescer, crescer. E, como eu disse, a doença, o conteúdo depressivo, ele permeia a todos nós. Como que faz para contrapor isso? Alimentando a saúde, olhando para a saúde, estimulando a saúde. Eu uso muito na minha abordagem. Né? As pessoas às vezes pensam na terapia como olhar. Fala. Tem uma questão também, né, que às vezes, quando a pessoa ela está na doença, ela não consegue enxergar a não doença, né? Ela só se enxerga na doença, ela acredita que aquela é a única realidade que existe para ela, é o único mundo, é o único universo que existe. Então, acho que também você conseguir abrir para ela que existe um outro mundo da não doença, a gente vê muito isso, por exemplo, com pessoas com dor crônica. A pessoa ela tem aquela dor a vida inteira e ela não consegue se imaginar vivendo sem a dor. E às vezes você fala para a pessoa, olha, é possível você viver sem dor, né? Se você mudar alguns hábitos, se você fizer um tratamento realmente eficaz, ter uma equipe que vai tratar essa dor com você, mas ela não consegue enxergar. E isso também acontece muito com um paciente que está em depressão, né? Ele entende que aquele é o único universo dele, e como tirar ele desse universo, mostrar para ele que existe a vida fora da doença, que ele é possível tratar e é possível levar uma vida mais feliz, controlando isso. Como que a gente tira desse estado principal? E eu acho que deu uma travada. Né? Mas acho que a gente some às vezes, não sei. Antes que você está falando, eu vejo, lógico, tem aquela questão da serotonina, da baixa de serotonina, dos hormônios da noradrenalina, também todos os neurotransmissores no cérebro, mas a minha abordagem, como eu sou terapeuta, psicoterapeuta também, sou formado em psicodrama, a minha abordagem permeia esse olhar. Até fiz uma postagem, né, causa-consequência, que fala sobre isso, vai sair um vídeo. Quer dizer, os neurotransmissores, eles são a causa da depressão ou eles são consequentes a algo que vem anterior? Lógico, não estou questionando dá ou não dá antidepressivo, isso é uma outra questão. Eu uso, lógico, eu medico também. Eu brinco que quando a pessoa está se afogando, você joga uma boia. Você não vai ensinar ela a nadar. E o remédio é essa boia, que tira a pessoa do afogamento. E aí você vai fazer terapia para mudar aquela estruturação do jeito de ser no mundo que
em última instância, é a estrutura cerebral, né, que foi conformada ao longo de uma vida. E a depressão é muito uma posição de impotência, muitas vezes, de eu não tenho o que fazer, não tenho saída. Quer dizer, a pessoa está numa situação que ela não vê saídas para a vida dela, seja um casamento, seja uma situação financeira, um trabalho, e como ela não se posiciona aquilo, ela vai se diminuindo frente àquilo, perdendo a capacidade de ação frente àquilo. E muitas vezes, né, as pessoas falam, medicação, tal. Às vezes você dá a medicação, a pessoa melhora no primeiro momento, mas mantém a vida, usa como, me dá algo para eu continuar, e não muda nada. Ou seja, mesmo com a medicação, às vezes a depressão volta. O que é depressão? Né? Ela tem várias expressões, ela é multifacetada. O mundo que a gente vive hoje coloca muitas pessoas em posição de impotência, porque a potência às vezes está em outro lugar, né? E um monte de subterfúgios para compensar isso, tanto que às vezes a hora que a coisa estoura está muito lá na frente. Esse momento que a gente está vivendo trouxe muito à tona, porque as válvulas de escape se fecharam, de súbito, de um dia para outro. Compras, bares, restaurantes, sair, parque, viagens, quer dizer, eram válvulas de escape para a pessoa continuar motivada. Então trouxe à tona aquilo que estava ali. Uma expressão, muitas vezes, da depressão é a própria ansiedade, o consumo compulsivo, muitas compulsividades, eventualmente o uso de álcool e drogas, mas mais simples, alterações de comportamento, uma pessoa que está mais quieta, um desânimo, uma tristeza, pessoa que se isola, deixa de sair, de falar com as pessoas, que perde um pouco o prazer de ver, o ânimo, a vontade. Tem sintomas mais graves, né? A ideação suicida, que é começar a questionar a vida. Isso pode dar de várias formas, muito sutis. Questionar a vida não é ruim, às vezes é muito bom, porque às vezes a gente está numa situação que é muito ruim e temos que questionar. O problema que leva ao suicídio é a pessoa não ver saída para ela mesma. Até vou contar uma história depois, né, de uma ideia que eu tive sobre uma interpretação de um dado, que é muito sobre isso. Então a pessoa vê que não tem mais saída. Então ela começa a questionar a vida. E muitas vezes, uma tentativa de suicídio, a minha leitura, é um pedido de ajuda. É um jeito mais forte de sinalizar que tem algo muito errado e que muitas vezes a família não está vendo. E aí vai fazer aquele exemplo que é controverso. Há alguns anos atrás, eu não lembro quanto, talvez 3, 4 anos, surgiu aquela série na Netflix que é super polêmica, a 13 Reasons Why, né? Eu assisti, eu adorei, eu achei fantástica. Ela é forte, é muito forte. Muito forte. Eu assisti, só consegui assistir a primeira temporada, não consegui passar. E é que mais vale a pena mesmo, a primeira e a segunda, né? Agora tem a quarta que eu nem assisti, né? Que é uma continuidade da terceira. Né? Como toda série, eles fazem um negócio legal, eles querem continuar batendo ali. Qual que foi a validade, para mim? Muita gente, eu até vou entrar nisso, falar de suicídio, estimula, não estimula, já vamos entrar nisso. Para mim, qual foi a validade? Trouxe à tona a discussão sobre o assunto. Isso foi um ganho tremendo, só se falava nisso. Isso é muito importante. Isso é muito importante, traz à tona. Eu tenho mais medo daquilo que está oculto do que aquilo que não é trazido. Eu sou psiquiatra, né, terapeuta, minha função é trazer à tona, tirar aquilo que está ali, de forma direta e clara. E é isso que eu ia falar. As pessoas às vezes têm esse medo, mas falar de suicídio, você vai pôr a ideia na cabeça da pessoa. Eu penso diferente. Você não vai pôr nada lá dentro que já não esteja ali. Né, então faz que não está vendo, né, a negação. O pior jeito de lidar com qualquer situação, né, é um mecanismo de defesa do ego, é o mais primitivo. Às vezes é necessário porque você não consegue entrar em contato com aquilo, mas você tem que entrar em contato com aquilo. Um bicho que você guarda no armário, ele só vai crescer. E a próxima vez que você abrir, ele vai estar maior. Lógico, muitas vezes a pessoa não tem estrutura para trazer aquilo, formação, mas busque alguém, busque um profissional.
busque uma referência, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, alguém que tenha mais... É o saber pedir ajuda, né? A gente entender, compreender que existem determinados momentos que a gente precisa saber pedir ajuda. Eu acho que para tudo, a gente é muito deficiente nesse ponto. Eu não compreendo muito os porquês, mas eu percebo isso em todas as áreas da saúde. É muito difícil a gente ir no médico porque eu tô com uma dor de cabeça. Ah, é só mais uma dor de cabeça. Ou é só uma gripezinha. Ou é só uma dorzinha que daqui a pouco vai passar. A gente sempre vai deixando para lá e eu não vou pedir ajuda porque é uma coisa boba e daqui a pouco passa. E às vezes a coisa vai crescendo, vai tomando uma proporção muito maior e a gente não sabe compreender esse momento de pedir ajuda, né? Sim, sim. E tanto às vezes as pessoas não sabem pedir ajuda, quanto quem está acompanhando, e acho que a série traz isso, né? Uma questão específica do suicídio que é na adolescência, a pessoa vivendo aqueles dramas sozinha, e quem está em volta não percebe, não vê que tem algo acontecendo ali. E isso que é uma das coisas chocantes na série, né? Que a mãe fica ali pirando com isso depois. Como que ela não viu isso? Como que ninguém viu? Que são as fitas que ela deixa, né? Mostrando os sinais. Mas é importante que ela também não pediu ajuda. Quer dizer, ela pediu, tem a crítica à escola e tal. Quer dizer, é muito difícil, a gente tende a não ver, mas é o pior mecanismo, porque faltam recursos. É o que a gente estava falando agora. A gente trabalha muito mais com o problema instalado do que com a prevenção. E a gente não sabe como fazer isso. É um pouco reflexo do mundo, onde as pessoas, a intimidade se desconstruiu. Qual a intimidade? A intimidade consigo mesmo, que é pressuposto da intimidade com o outro. Quer dizer, e o que eu chamo de intimidade? As pessoas às vezes confundem, é lógico. O processo de psicoterapia é um processo de construção de intimidade, é uma relação de intimidade entre duas pessoas, dois seres humanos, assimétrica, né? Porque um está na posição de ser cuidado, o outro é o cuidador, mas de uma cumplicidade muito grande, que através do terapeuta a pessoa desenvolve intimidade com ela mesma, ela fala coisas para ela mesma que ela tenta esconder dela mesma, como se isso fosse possível. Que é um modelo de como as relações no mundo deveriam ser. No mundo ideal, as pessoas não deveriam procurar um terapeuta para falar sobre si. Elas poderiam falar sobre si com seus cônjuges, parentes, irmãos, pais, mães, amigos, nesse grau de profundidade, serem e ouvirem e serem ouvidas. Mas para isso depende da intimidade da pessoa com ela mesma. Vou dar um exemplo. Quando alguém chega e fala que está triste para alguém, ou até que está pensando, questionando a vida, né? A validade da vida, como está na vida, isso é saudável, né? Isso é o pressuposto de uma mudança. Eu brinco que eu não tenho medo da crise, tenho medo de se ela vai ser cuidada como deve ou não, porque ele é um momento de reequilíbrio, né? E as medicinas convencionais falam muito isso, né? Eu vejo hoje a doença como um processo de reequilíbrio, algo que funcionava, deixou de funcionar, tem uma instabilidade que a gente chama doença e um outro lugar para chegar. E a ideia que eu tenho hoje como médico, alguém que tende a ajudar as pessoas, é tentar entender qual o caminho a ser percorrido. Muitas vezes a gente tem que manter aqui essa história de me dar um remédio para eu continuar vivendo essa vida aqui, continuar aguentando o que não dá para aguentar. Não, peraí, vamos fazer essa travessia disso que funcionou, mas deixou de funcionar para um outro lugar que vai funcionar melhor. Tem uma instabilidade? É óbvio, é uma reforma. Quando faz reforma em casa, é um pampeiro. Faz muita bagunça, né? A gente fica estressado, não quer fazer a obra muitas das vezes, fica postergando porque não já pensa em todos os problemas que vai ter. Eu falo muito isso sobre a meditação. Eu falo que assim, a meditação é doce ilusão de que você vai meditar e você vai se tornar a pessoa mais zen da face da terra e dali em diante tudo vai ser lindo e belo. A meditação, na verdade, é você arrumar o guarda-roupa, né? Você vai tirar tudo de dentro do guarda-roupa, vai ser aquela bagunça, você vai se deparar com coisas que estavam ali escondidas que você não queria lembrar que estavam ali,
e você vai precisar aos pouquinhos ir arrumando cada item daquele guarda-roupa, ver o que te serve, o que não te serve mais, o que você vai fazer com aquilo que não te serve mais, e o que vai fazer com aquilo que você quer para você conseguir ter um guarda-roupa organizado. Mas até ele estar organizado, e assim, acho que a gente vive a ilusão de que um dia ele vai estar organizado, porque eu tô perdendo minhas esperanças de que um dia ele vai realmente estar organizado. Acho que a gente vai viver eternamente tentando organizá-lo. Mas ok, vamos lá, tem que fazer, vamos organizar esse negócio. Né? Eu uso muito essa analogia para falar quando as pessoas perguntam sobre meditação e tudo mais. Eu falo, gente, não é essa coisa tão linda que vocês acham que é, né? Você vai ser tenso, você vai se deparar com muita coisa que você não queria e que talvez não seja tão gostoso quanto a gente pensa que é, né? Sim, porque nós estamos vivendo no está passando, né? O coronavírus trouxe isso, né? Um estado de meditação coletivo forçada, porque meditar é se desligar do externo e olhar para dentro. E é isso, é uma conversa sobre começar a perceber aquilo que vem. E algumas pessoas não aguentam, principalmente os ansiosos, porque eles agem no mundo para fugir do interno. Então, eu brinco. Ah, mas eu não consigo ficar 1 minuto parado. Então, para você, sua meditação é de 1 minuto. Aí você vai passar para 2, para 3. Eu tenho indicado meditação muito, eu medito, né? Então, eu sou suspeito, eu tenho esse olhar do yoga, da meditação, da medicina chinesa, né? Tudo isso. Mas é isso mesmo. A própria terapia é uma meditação guiada, vamos dizer, alguém ali ajudando você a ficar em contato com você. E o que eu estava falando, né? Que se para a gente é difícil entrar em contato com a gente, com as nossas coisas, e aí vem alguém e fala algo, obrigatoriamente aquilo põe a gente em contato com as nossas coisas. Por isso que é difícil abordar. Porque se alguém vira e fala, estou desanimado, a tendência é, não, vamos sair, ou arranja uma namorada, faz isso, vai viajar, né, vai para fora, vai para fora. É muito difícil essa escuta me fala, o que está acontecendo? A vida às vezes é difícil, não é bolinho não. Eu brinco, né, respondendo o que você falou, a vida é uma jornada de aprendizado contínuo. Esse aprendizado se encerra com a morte. Então, a gente parar de aprender, atingir esse equilíbrio em vida, é morrer em vida. É parar de viver. Porque a vida é troca contínua, aprendizado contínuo. Cada nova informação, cada novo aprendizado, que pode vir com pessoas, coisas, situações, é você se reequilibrando frente àquilo, se reequilibrando frente àquilo. Você pode fazer isso de uma forma mais tranquila, uma forma mais difícil. Aí essa é a diferença, mas não acaba. Falando em física, né, é um equilíbrio dinâmico, né, o tempo todo está reequilibrando. Não é estático, como as pessoas pensam. O próprio processo de terapia ou medicação, as pessoas acham que vão chegar num ponto que tá tudo bem, não vai acontecer mais nada. Não. Bom, voltando. Então, por que é difícil? De novo, porque as pessoas não têm intimidade com elas mesmas. Então, a pessoa vem e fala algo, impacta no outro. E como que a pessoa vai ajudar a lidar com aquilo se aquilo é difícil para ela mesma? Questiona a própria vida dela, a própria existência dela. E essa é um pouco a história da formação do terapeuta. É um profissional preparado para se despojar um pouco das suas coisas, o que lidou com seus próprios demônios, né, com as suas próprias questões, para poder ouvir. Eu vou contar uma experiência que eu trabalhei, né, muitos anos no Núcleo de Assistência à Saúde da Família, NASF, lá em São Paulo, e também em CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, né, propostas de abordagem multidisciplinar à saúde das pessoas, um saúde mental, outro saúde geral. Mas essa experiência que eu vou falar é do NASF. A gente vai para a unidade de saúde, tem agentes comunitários de saúde, que são quem? A pessoa é o vizinho do bairro ali que vai passar na casa das pessoas conversando para ver os problemas e levar para o posto de saúde, para a equipe, para a enfermagem, para o médico e os outros profissionais ali, inclusive equipes especialistas que é o NASF, tem psiquiatra. Só que qual o preparo dessas pessoas? É o preparo da vida, não um preparo técnico.
né? Não tem uma formação técnica. Eu brincava que, né, às vezes eu chegava, fulano está pensando em se matar, falou que vai se matar, o que eu faço? Daí o psiquiatra começava, não, e aí? Ele falou o quê? Ele já tentou, não tentou? Como, não como? O que está acontecendo? Ele está triste, está deprimido? Né? Perguntava mais informações para tentar montar um quadro para tentar entender. E aí a pessoa parava, não sabia responder mais nada. Eu brincava que quando a pessoa falava, eu estou pensando em me matar, estou questionando a minha vida, o que obviamente bate na pessoa, peraí, como eu estou vivendo a minha vida? O agente comunitário de saúde saía correndo e ia direto para o posto de saúde. Porque, né, o que eu faço? Porque tem que ter um preparo, porque leva a nos questionar a nossa própria vida. É natural. Então, é um tema difícil. E por que falar disso? Porque falar disso desta forma faz as pessoas naturalmente questionarem a vida, já ir plantando uma sementinha ali dentro e vai criando um corpo, uma possibilidade de escuta. Não sei se você já ouviu falar, tem uma coisa que chama Death Café, Café da Morte. Aqui no Brasil ainda não parece, pelo menos da última vez que eu vi, não tinha essa iniciativa, que é o quê? As pessoas se propõem um encontro, elas levam café, ou chegam lá, ganham um bolo e um café, não lembro direito, onde vão sentar e tomar café com bolo, discutindo sobre a morte. E essa é uma outra loucura da nossa existência. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Mas a gente vive a vida como se isso não fosse acontecer, negando a morte. Por quê? Porque a morte representa a única impotência real, a única coisa na vida sobre a qual a gente não tem o que fazer. As outras todas a gente tem. Talvez não o que a gente gostaria, mas tem um caminho. Eu estou trazendo isso para falar da questão da impotência, que é a depressão, né, o brinco chama a depressão inverno da alma, onde tudo silencia, tudo fica negro, tudo fica escuro. É o inverno, onde tudo recolhe, né? As árvores recolhem, tudo recolhe, mas depois vem a primavera, tudo floresce, né? Isso que eu ia falar, assim, existem momentos que a gente fica mais assim, mais deprimido também, mais recolhido, e que também é necessário, né? Também é importante a gente ter esse momento, né? Isso, é um momento importantíssimo de reflexão. Qual seria a depressão? Essa é a diferença entre a posição depressiva e o quadro depressivo. A posição depressiva é um estado dinâmico do funcionamento do humano, né? Vamos falar assim, para deixar mais fácil. O problema é que se isso cristaliza, a pessoa é aquilo, ela tem um problema, ela não está conseguindo resolver. Ela recua, ela entra numa questão de impotência, ela recua. E o ideal é que ela encontrasse nesse recuo, nessa reflexão, nessa introspecção, nesse distanciamento, né, nesse afastamento, a gente vê melhor quando vê um pouquinho de longe, dá 2 passos para trás, para encontrar uma nova estratégia para lidar com aquilo. É que muitas vezes dói. A pessoa não quer, pô, mas eu não queria fazer isso, pô, mas isso que, mas aquilo, meu filho, meu marido, minha mulher, meu emprego, não sei o que lá. Calma. Repensa, encontra uma saída para abordar aquele problema de uma outra forma. E às vezes a pessoa não tem repertório, ou seja, um processo de crescimento, mas muitas vezes a pessoa fica naquilo. E aí isso sim gera uma depressão. Ah, não tenho o que fazer, não sei, estou desanimado, tá ruim, porque meu emprego, meu filho, meu marido, né? Aí vem a questão em si. E aí o remédio, muitas vezes, ele é suficiente para gerar esse estalo, né? Isso a gente vê. A pessoa começa a tomar o remédio e ela começa a resolver as questões. Às vezes não. Às vezes ela toma o remédio e, que são aquelas histórias das pessoas tomando remédio durante 30, 40 anos, porque se mantém naquela posição. Então aí teria essa necessidade de um acompanhamento, de uma abordagem que ajudasse a pessoa a se reposicionar frente àquilo, ver quais as saídas. E aí eu vou aproveitar para contar a história que eu ia falar. O pensamento suicídio, para mim, a pessoa não vê saída para a vida. Ela falou, não tem saída, não tem o que fazer. Então, ela encontra uma saída, que é sair da vida.
Tem alguns países do mundo, eu não vou lembrar todos, acho que são três, que eles regulamentaram o suicídio assistido. Olha que coisa, que maluquice. Como que se... Eu acho que a Suíça é um deles, e acho que isso eu vou falar aconteceu na Suíça. Eu posso estar errado, eu não lembro bem. Com precisão. Foi uma informação que eu ouvi num curso. Então, tem todo um processo de avaliação, mais ou menos semelhante ao processo de avaliação para mudança de gênero, né, aqui no Brasil, que é um processo de 2 anos de avaliação psicológica, acompanhamento, para ver se aquilo se mantém. Aí, ao final desse período, que eles avaliaram, acompanharam a pessoa, eles selecionam as pessoas, tá bom, essa pessoa realmente, sei lá, não tem o que fazer, é isso, ela quer se matar, não tem nenhum problema com a vida, tal, tal, tal. Então, nós vamos dar a condição dela se matar. Vai lá um kit, né, para a pessoa usar, tomar e se matar. Né, terminar com a vida. Curiosamente, a maioria das pessoas que ganham a permissão, elas não cometem suicídio. Esse dado ficou meio assim, por quê? Eu formulei uma hipótese na minha cabeça. Quer dizer, dado que essa leitura, que o suicídio é a pessoa se vê numa impotência extrema, ou seja, não tem o que fazer na vida, acabou. Eu não consigo exercer minhas escolhas na vida, exercer minha potência na vida, acabou. Então, a hora que você permite, né, que ela se mate, que ela tire a vida, que ela dê um término à sua vida, e como é duro falar disso, não sei, as pessoas que estão ouvindo, você dá uma potência para ela. Sim, você pode. Ela volta a ter potência, ou seja, aquilo que levou ela a querer acabar com a vida, que era a falta de escolha, a falta de potência, a falta de possibilidade, você dá para ela de volta a potência, pronto. Aí a maioria não tenta. Eu não lembro qual era o número, mas acho que eram 2/3 não tenta. Só uma minoria tenta mesmo. Vai, quer dizer, executa a ação, de fato. E vamos lembrar que culturalmente tem muito preconceito, né? Até religioso e tal. E isso não ajuda, isso só distancia. Quer dizer, é difícil mesmo mergulhar nisso. É um escuro que vai remeter à sua própria escuridão. Então, tem que ter um preparo, e o preparo é discutir sobre isso, conversar sobre isso. Como conversar sobre a morte, que é uma escuridão que está ali, é o desconhecido, e todos nós chegaremos, inevitavelmente. Eu brinco, né? Uma frase que eu soltei é assim: quem tem medo de morrer tem medo de viver, dado que a morte é condição inerente à vida. Não tem como. E abordar essa questão da morte é muito dura, mas é necessária. Isso vai trazer com certeza mais presença para a vida, mais sentido para a vida, de uma forma diferente. Exato. Eu ia falar justamente isso. A gente falar sobre a morte traz para a gente um significado maior sobre a vida, né? Sim. E traz para a gente também aquela certeza de finitude e de que aquilo que os sonhos que eu desejo realizar, eles têm um tempo para serem realizados. E talvez faz a pessoa até ir mais além, buscar algo mais, né? Se movimentar mais em prol da própria vida, né? Se desafiar, isso, exatamente. Muito interessante. Se temos perguntas aí, não sei como é que as pessoas... Então, a Miriam tá comentando aqui porque ela tem depressão e ela já teve pensamentos suicidas, né? Que ela estava comentando. E uma coisa que ela falou aqui que eu achei bem interessante é que as pessoas ignoram, né? As pessoas elas ignoram quem tem depressão, quem tem pensamentos suicidas, e muito por não querer lidar ou por não saber como lidar, eu acredito, e tem essa questão também do preconceito, né? Existe um preconceito em você ir num psiquiatra, porque há décadas atrás era médico de louco, então, né, como que eu vou num psiquiatra e
E tem a questão do medicamento, que a pessoa já pensa assim, poxa, se eu for num psiquiatra, eu vou tomar remédio e eu vou ficar presa a esse remédio para o resto da vida. E essa era uma questão até que eu queria levantar um pouco com você, né? Se existe cura para depressão, ou se a pessoa ela realmente fica dependente de remédio para o resto da vida. Porque quando a pessoa, o que eu percebi no meu trabalho, é que quando a pessoa ela procura a nutrição, primeiro que é muito difícil associar a nutrição a qualquer outro tratamento que não seja emagrecimento. A gente ainda tem muito esse estigma, e aí as pessoas têm outras doenças que a nutrição poderia ajudar muito, mas elas não ligam que a nutrição ajuda. Tanto que o meu canal fala muito pouco sobre emagrecimento, justamente para poder trazer abordagens diferentes do que a nutrição ela é capaz de fazer pela vida das pessoas. Mas eu percebo que quando a pessoa que tem depressão, que toma medicamento, ela procura a nutrição, ela vem naquela esperança de que a nutrição vai tirar ela do uso do medicamento. Então, normalmente elas vêm com aquela abordagem assim, não, eu te procurei porque eu não quero mais tomar remédio. E é difícil, porque não é a gente que vai determinar se a pessoa vai tomar remédio ou não. Às vezes ela precisa, se ela está tomando remédio, porque ela precisa do remédio. Então, a gente precisa conscientizar a pessoa sobre que o remédio não é um vilão, não é essa coisa toda, que se ela está tomando, se o médico prescreveu, é importante para ela, mas ok, vamos fazer um tratamento nutricional que vai ser um aliado ali muito importante. E aí eu sinto que as pessoas, elas têm muito esse medo de ficar escravo ao remédio para o resto da vida. E essa questão de se realmente a depressão ela tem cura, a pessoa ela vai ficar dependente disso, o porquê de todo esse medo de estar. A gente tem muito aquela coisa de eu vou ficar tomando remédio o resto da minha vida, e isso não é legal. Como que é a sua visão em relação a tudo isso? E também ali do que a Miriam falou lá de ser ignorado e tudo mais. Então, eu vou começar justamente pela fala da Miriam. É um pouco aquilo que eu já estava falando, né? Eu acho que tem várias coisas que você trouxe, tem um preconceito muito grande. Isso mudou muito, que bom. Até porque isso começou a bater na porta de muita e muita gente. Algumas estimativas de depressão são assim, lógico, tem graus, né? Leve, moderado, grave de depressão. A princípio, a questão do suicídio aparece no grave. Existem outras questões que podem levar ao suicídio, não só a depressão, né? Condições assim até mais chocantes nesse aspecto. Isso faz a pessoa questionar ela mesma. Como eu falei, por isso que nega. Se a pessoa nega o conteúdo depressivo, o conteúdo doloroso para ela mesma, ela não vai olhar. O outro tende a ser muito um espelho de nós mesmos. Então, se alguém ou uma situação está mostrando algo que é difícil para nós, a nossa tendência será ignorar. E o nosso mundo, ele tem uma tendência muito à superficialidade, ao imediatismo. Você falou isso agora da nutrição, a busca só para a questão do peso. Sendo que se a pessoa se alimentar corretamente, ela não vai ter sobrepeso. Tá tudo certo. Quer dizer, um olhar mais fundo, né, não tão superficial, que abarca as questões. Lógico que a hora que você quer fazer uma dieta mais funda, vai levar mais tempo, vai mexer em rotina, em hábito alimentar, em coisas que as pessoas fazem há anos, vai ser muito mais difícil. Nada impede de você fazer uma dieta para emagrecer e depois uma reeducação alimentar. Vou falar nesses termos, acho que fica mais fácil. E assim, então, tem uma questão muito grande da negação. Às vezes a negação da própria pessoa e da cultura. Né? Isso dos amigos, familiares, da cultura em geral. Meu gato está circulando por aqui. Eu adoro quando eu estou fazendo live. Ele sempre aparece. Então, quais os caminhos para isso? Né? Como fazer com isso?
E essa questão do preconceito com o psiquiatra, com a loucura, como se a loucura fosse algo que está fora. E por que a loucura é loucura? Porque ela mexe com a gente. O louco é aquele que questiona a ordem vigente. Então a gente tende a ignorar, porque senão a gente vai ter que se rever. O terapeuta, o processo dele é um processo de autorrevisão. Ele faz a terapia pessoal, então ele lida bem com isso. Deveria, a princípio. Mas, para a média das pessoas, não é o consenso comum. Vai questionar, vai mover as estruturas, vai mover as bases. E essa instabilidade nem sempre é confortável. Eu brinco que, assim como uma célula cancerosa, a loucura, ela faz parte de nós, aquilo que a gente não conhece, o desconhecido. E meditar, fazer terapia, se apropriar disso. E aí deixa de ser loucura, ela expande a nossa compreensão. O limite da loucura é o que a gente compreende. E aí da medicação. Né? É um mito, eu não vejo dessa forma. Lógico que tem quadros e quadros, mas eu acho que a medicação é uma ferramenta. É um barco para levar a gente de um lugar para o outro. A hora que a gente chega em outro lugar, a gente não precisa carregar o barco nas costas. A gente deixa ele lá. Assim como eu vejo, eu me coloco hoje como profissional, como médico, como terapeuta, seja lá como for, eu circulo de várias formas, né? Como ferramenta da pessoa que busca a minha ajuda. Eu sou o senhor do saber, eu estou ali para auxiliá-lo no processo dele. Seja com qual instrumental eu tiver. O remédio é uma ferramenta, na minha malinha de ferramentas. A psicoterapia é outra ferramenta, a acupuntura, a nutrição é uma ferramenta que eu falo para o amigo lá, porque eu tenho rudimentos muito básicos. Então, eu falo, vê isso, vê aquilo, assim como outras tantas possibilidades que existem. Meditação, yoga, um monte de... Então, quanto mais ferramentas a gente tem na nossa caixa de ferramentas, maior a nossa possibilidade de ajudar, maior número de condições que encontraríamos saídas. E muito, né, falando da depressão, enquanto a pessoa vê a sua caixinha de ferramentas sem ferramenta alguma. Olha, eu só tenho essa e não está funcionando. Então, vamos construir outra. Falando do remédio, como eu disse, se o sofrimento está muito intenso, às vezes não é possível abordar aquilo naquele momento. Ele precisa de algo que diminua aquele sofrimento para poder lidar com aquilo que tem. A ferida está doendo demais, não dá para chegar perto dela. Não dá para continuar fazendo curativo e não mexer nela, porque ela não vai cicatrizar. Mas para mexer nela, então vamos dar alguma coisa que diminui a dor para curar aquela ferida que vai levar mais tempo, para que ela possa cicatrizar de uma forma legal, funcional, que muitas vezes a cicatrização é disfuncional. Então, voltando ao exemplo, né, a pessoa está lá se afogando. Você não vai chegar para ela e falar, vem aqui, vou te dar aula de natação para você aprender a nadar. Não, você joga a boia. Esse é o remédio. Você tira ela da situação de afogamento. Essa frase eu ouvi uma vez num curso sobre psicoterapia, eu estava na faculdade. Então, e aí, você tirou ela do afogamento, aí você vai dar aula de natação. Desde que a pessoa queira fazer aula de natação também. E aí, conforme ela vai aprendendo a nadar, a necessidade da boia vai diminuindo, podendo até se tornar desnecessária, a depender da habilidade da pessoa, da correnteza que ela pega e do desejo dela. E, eventualmente, uma pessoa que sabe nadar muito bem, que a gente sabe que a maior parte das pessoas que morrem, muitas pessoas que morrem de afogamento são excelentes nadadores, porque, né, dependendo do mar que ela pegar, ela vai precisar de boia. Porque coisas acontecem e às vezes a gente não está preparado. Um luto, não estou falando que luto e depressão são coisas diferentes, mas toda a condição depressiva está ali. As mesmas sensações, os mesmos sintomas, é que tem um contexto, algo claro que aconteceu na vida. E às vezes um luto, dependendo da intensidade dele, não estou falando só uma morte, uma perda qualquer de um relacionamento, financeira, né? Pode levar a isso. Às vezes ele também é medicado. Então, eu como terapeuta, eu não teria como ver o remédio como uma condição final. Eu acho que é uma ferramenta que pode ser necessária e eu brinco, né? Eu
eu trabalho sempre em prol de usar a mínima dose de remédio possível ou até de suspender em algum momento. Eu não tenho pressa de chegar. O meu foco é chegar nesse ideal. E sei também que ter pressa de chegar nisso me impede de chegar nisso. Muitas vezes as pessoas reduzem medicação, ou médicos mesmo, ou a própria pessoa, rápido, eu parei o remédio e tal, e volta, ficou mal. Fala, então, você fez muito rápido, não é assim que funciona. Vamos fazer devagar, porque é aquilo, vou dar um outro exemplo. Um prédio, vamos comparar a pessoa com um prédio. Ela se constrói na vida, é muito construída pelos pais, que dão a estrutura, o alicerce, os pais são os alicerces. E a gente vai construir o nosso prédio lá, vai redecorar, mover e tal, só que às vezes chega no momento aquele prédio, a estrutura dele começa a balançar, a cambalear. A gente faz o quê? A gente põe escoras para ele não desmoronar. A depressão, seria ele desmoronando, se estruturou. Então a gente põe escoras, os eucaliptos, né, de obra, está lá escorando tudo. Esse seria o remédio. Dá para deixar assim? Não dá. As esporas, muitas vezes a gente põe as esporas e deixa lá. O prédio vai continuar ali, mas está com a espora, não está legal. Então, vamos fazer a reforma? A terapia seria o processo de reforma. Conforme a reforma, muitas vezes é estrutural, vai sendo feito, a gente vai tirando as esporas. E às vezes a gente nunca sabe, né? A gente tira uma espora, balança um pouco. Opa, vamos... E é isso, né? A gente tira o remédio de pouco em pouco, é como eu faço, eu trabalho aos pouquinhos, doses pequenas ao longo do tempo, e sente como é que aquilo reacomodou. Reacomodou legal? Pô, mas a gente combinou de diminuir mês a mês, todo mês. Esse mês, pô, balançou, eu reequilibrei e tal. Mas não estou seguro. Vamos esperar mais um pouco. Bem, não tem pressa. O importante é chegar onde a gente quer chegar. E a gente nunca sabe. Eventualmente, algumas esporas vão precisar ser mantidas. Mas não naquela dose inicial. Né? E eu brinco. Tem algumas coisas que eu fui percebendo ao longo dos anos. Né? Muitas vezes o remédio, a pessoa está com a dose já há algum tempo e estava tudo bem. Aí de uma hora para outra, ela começa a ter um efeito colateral do remédio que não tinha antes. Como eu interpreto aquele dado? O remédio, aquela dose já está maior do que precisa. Porque começou a ter efeito colateral, simples assim, que não tinha. Então é a hora de começar a diminuir aos poucos. É um processo contínuo, de parceria, na verdade. De um ajudando o outro. Eu brinco, né? As pessoas falam, pô, se você é um médico, você que sabe. Não, eu não sei. Eu tenho conhecimento técnico. Agora, quem sabe de você é você. Eu preciso que você me dê as informações sobre você para que eu consiga traduzir isso e te devolva com o conhecimento técnico que eu tenho. De remédio, de quanto, de como, forma que vai se dar essa parceria. Exatamente. Depende do outro. Eu falo muito isso, assim, o nosso trabalho, nós somos uma ferramenta, que nem você falou. Agora, nós dois temos uma situação parecida de que a gente não tem um paciente internado em que a gente está lá injetando um remédio nele e ele está, sei lá, em coma. E a gente está tratando ele e pronto, ele vai melhorar e vai embora para casa curado. Não, é ele que vai ter que tomar a atitude da mudança. Né? A gente não consegue amarrar a pessoa ali, obrigar e olha, você vai se tratar porque é isso que você tem que fazer e pronto. Não é assim que funciona. A pessoa ela tem que procurar essa mudança. Tem um livro que eu gosto muito que é o Você é a Cura, que ele fala justamente sobre isso, né? Se você quer se curar de qualquer coisa, é você que tem esse poder para cura, não um médico, não nenhuma outra pessoa vai ter a capacidade de te curar se você não quer ser curado. Então você tem que partir de você e tem que ser muito íntimo, é aquela coisa assim, eu falo muito sobre o momento do basta, é aquela hora que você fala assim, basta, chega, eu não quero mais isso para minha vida. Enquanto você não tem esse momento, não adianta, assim, você vai ficar ali empurrando com a barriga a tua saúde e da forma que dá. Até a hora que você fala, basta, chega, não é mais assim que eu quero viver a minha vida.
vamos ver o que posso fazer de diferente, né? E esse é um momento muito individual, é um tempo muito individual, precisa de muito respeito, porque a pessoa precisa chegar nessa conclusão. E de novo, né, o mundo que a gente vive, ele traz muito. As pessoas tendem a jogar muita solução no externo. Ah, me dá um remédio, mas quando aquilo acontecesse, mas aquilo não está bom. E perde-se esse recurso de que a solução está dentro, a única possibilidade. O remédio é algo que vem de fora, mas a gente se adapta também. O corpo tende ao reequilíbrio. E o remédio, ele não tem a capacidade, vamos brincar, ele facilita vias, né, no cérebro, às vezes o cérebro consegue se reorganizar, mas nenhum remédio aumenta a produção de serotonina. Ele dá um jeito lá de ter mais ali, mas reaproveitando o que o corpo está produzindo. Quer dizer, como que você volta, como que você reorganiza sua estrutura cerebral, que foi organizada através da relação com os pais, porque o nosso cérebro, ele se conforma muito depois que a gente nasce, ou seja, quando a gente está no mundo, é óbvio isso, porque a gente tem que se adaptar à condição que estamos. Você para pensar, uma pessoa numa tribo na África, uma pessoa morando em São Paulo, outra um esquimó, condições que a pessoa precisa se adaptar são completamente diferentes. Eu peguei 3 situações simples. A nossa diversidade cultural, geográfica, é muito maior que essa. Então, o cérebro humano se desenvolve muito para se adaptar ao ambiente a que ele é pego ali. Isso é o ambiente familiar e o que circunscreve ali, meio ambiente que aquela pessoa está inserida. Então, ele se conforma muito, ele tem uma plasticidade muito grande e ele se estrutura daquela forma. Nem sempre a vida, as situações que vão aparecer depois na vida, a gente está preparado para responder a elas. Tem informação ali dentro para responder. E esse é o processo que gera o crescimento, que é a tal da crise, que é o desafio, que é a dor. E que precisa de ajuda, às vezes precisa de uma condução. E a pessoa, essa expectativa do fora, é se imobilizar ali. Sensacional. Doutor, muito obrigada, viu? O pessoal quer saber aonde que você atende. Passa aí suas informações. Quem quiser seguir ele, eu coloquei todos os canais dele aqui embaixo. É só você sair do chat e ver na observação aqui do vídeo, que tem todos os links para seguir, mas o pessoal quer saber aonde que você atende, como que te encontra. Obrigado. Bom, todos os meus canais têm a informação, né, dos meus contatos, então, para quem não conseguisse localizar, atualmente, eu ainda tenho consultório em São Paulo, eu venho de São Paulo, né, estou aqui em São José dos Campos, é a cidade que eu moro agora, há cerca de 4 anos, um pouquinho menos. Sai nunca mais. Quem vem para cá, depois não vai mais embora. Eu falo para os meus clientes em São Paulo, minha ideia é ficar só aqui em São José. Então, cada vez mais, né? Ao longo desses 4 anos, eu fui ficando cada vez menos lá, cada vez mais aqui. É isso mesmo. Eu tenho consultório aqui em São José. Atualmente, consultório na Vila Diana, na Rua Prudente de Moraes, 670. Vou falar mais fácil. Ali no Hospital Reger, né? Que é uma referência que muita gente conhece, né? Tem um lugar ali do lado que tem os consultórios, que é o Viver Mais, que agora está fechado, né, o Hospital Dia, mas o consultório continua atendendo, por motivos óbvios. Então, meu consultório é ali. Então, para quem quiser, será um prazer. Eu adoro o que eu faço, assim, sou fascinado. Então, a oportunidade de falar. Isso que eu acho legal. O canal no YouTube vem dessa ideia também, porque acaba sendo muito restrito, eu acho que você vive isso, trazer isso, a nossa visão, só para as pessoas que nos procuram no consultório. Eu acho que dá para ser muito mais amplo. Porque eventualmente a pessoa não tem condição, ou não sabe, ou tem um preconceito, e aí disponibilizar esse conteúdo pode ajudar também as pessoas. Então eu espero que tenha ajudado aí quem nos viu, quem nos acompanhou. A minha ideia é essa, né? Para ajudar o maior número de pessoas possíveis.
Com certeza ajudou muito, mais uma vez, gratidão. E eu acho que além da gente conseguir levar a tecnologia é excelente, porque nós estamos em locais completamente diferentes. Eu fiz live com uma pessoa em Berlim e correu tudo bem. Então, quando que a gente teria essa oportunidade de poder estar conversando com outros profissionais em outros lugares? A gente usar a tecnologia para o bem, né, ao nosso favor, e ter essa troca também com outros profissionais, porque a gente acaba ficando muito no nosso mundinho e a gente ouvir outras pessoas, o ponto de vista de outras pessoas, como que é o trabalho, o que, que cada um está fazendo para poder melhorar ainda mais a qualidade de vida do outro, para mim não tem preço, é sensacional, uma experiência única. Então, eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado esse convite. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui ao vivo com a gente, online, pleno feriado, e a gente está aqui tendo essa conversa muito importante. Espero que vocês tenham gostado. E lembrar vocês de se inscreverem no canal, né? Curtir, compartilhar e enviar isso aí para o maior número de pessoas possíveis para a gente fazer esse canal crescer, porque é juntos que a gente vai fazer crescer. E eu tenho um compromisso de fazê-lo crescer de forma orgânica. Eu já falei que eu não vou impulsionar nada até a gente chegar em 500, pelo menos. Depois dos 500 inscritos, aí eu vejo o que eu faço. Mas a nossa meta é esses 500, bora lá atingir essa meta de forma orgânica para a gente saber, ter certeza de que a gente está fazendo diferença para as pessoas que estão aqui. Tá bom? Muito obrigada, um beijo para todos e até mais. Obrigadão, muito obrigado.